cada vez o Brasil vai percebendo para que lugar nós estamos caminhando. Nós vamos caminhando para uma situação cada vez mais insustentável de enfrentamento à pandemia, as mortes e a inoperância do governo brasileiro no enfrentamento desse sofrimento e dessa situação insustentável, porque não há como aceitar que o governo se coloque numa posição tão distante da competência e da falta de solidariedade, de compaixão, de empatia. Nós estamos, de fato, senhor presidente, ficando isolados do mundo, suspensão de voos agora, que a França determina em relação ao Brasil. Nós estamos nos isolando de toda e qualquer possibilidade de se relacionar com o mundo, seja na política externa, seja na política de relação com os países que compreendem que o Brasil hoje é o epicentro dessa pandemia. Nós estamos perdendo muitas vidas e o Brasil é o responsável, a partir do seu governo, pela maioria dessas mortes. Então, este Congresso precisa tomar medidas claras em relação à conquista das vacinas, em relação às medidas de restrição e todas as medidas necessárias para apoiar os governadores e os prefeitos. E o que vemos o governo fazer? O governo quer criminalizar os governadores e os prefeitos, o governo continua induzindo medidas de aproximação, de aglomeração em relação à sociedade, e o governo tenta ainda justificar a inexistência das vacinas. Vejam o telefonema que vazou, aliás, vazou, ao que tudo indica, propositadamente, só demonstra as ilegalidades que se repetem. A CPI, corretamente determinada pelo Supremo Tribunal Federal, vai acontecer. E não adianta, porque é ilegal incluir os governadores e os prefeitos, porque na grande maioria estão tentando debelar a pandemia, salvar a vida das pessoas. Não pode incluir governadores e prefeitos na CPI. A CPI é para investigar a omissão e os crimes do governo federal. Da mesma forma como tenta agredir os senadores autores. Da mesma forma como tenta, ao arrepio da Constituição, fazer com que o Senado imponha o impeachment ao Supremo Tribunal Federal, aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não cabe a tentativa de fazê-lo da forma como está sendo proposto. Nós sabemos que isso não é apenas uma questão de competência ou não, é uma tentativa de criar crises institucionais repetidas. Senhor presidente, nós estamos levando o Brasil ao risco democrático e à perda de mais vidas. O Congresso precisa reagir à altura de salvar vidas, votar o orçamento de guerra e fazer a CPI da Câmara também.